Olá pessoal, professora Alessandra Viegas aqui. Essa é a nossa aula 4 do curso de Introdução ao Antigo Testamento. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o Pentateuco, né? A gente já fez aí 3 aulas panorâmicas, né, sobre o Antigo Testamento, a parte histórica, a parte da literatura, da cultura, que foi a nossa última aula, a parte da geografia, né? E agora a gente vai fazer aí as nossas próximas aulas, os blocos do Antigo Testamento, tá bom? E aí quero falar um pouquinho hoje sobre a formação do Pentateuco, né? Na verdade, essa aula é um adendo, né? Essa videoaula, aquilo que a gente já discutiu em sala. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são chamados os 5 livros de Moisés, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre a formação desses livros, um pouquinho da história da redação desses livros, porque isso é legal, porque vem falar um pouco da nossa fé, sabe? A partir da fé daquele povo que em dado momento virou para si e falou: a gente precisa escrever a nossa história, senão a nossa fé vai se perder, né? E aí, na verdade, é isso que acaba acontecendo, né? Deixa eu melhorar aqui a iluminação. Muito bem. Então, eu gostaria que você iniciasse essa aula comigo, abrindo a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo 17, tá? É o texto lá a partir do versículo 14 que vai falar da eleição e dos deveres de um rei. E aí eu te pergunto, o que um rei está fazendo no livro do Deuteronômio? A partir do momento em que no Deuteronômio presume-se que o povo está no meio do deserto, né, já encerrando ali a sua caminhada no deserto, e daqui a pouco vai entrar na terra prometida lá debaixo da ordem do Josué, né? E o Josué debaixo da ordem de Deus. E aí isso já é alguma coisa que teria que, né, acender a luzinha na nossa cabeça. Por quê? Como isso está acontecendo? Que rei é esse? Né? Um rei que só vai aparecer lá no início do livro de Samuel. Primeiro vai vir Josué, depois a época dos juízes, livro de Ruth na época dos juízes, né? Que seria a cronologia do senso comum, vamos dizer assim. Quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que essa cronologia aí é tudo diferente do que a gente pensava, né? E aí depois vem o primeiro livro de Samuel e o povo lá vai pedir um rei. Como é que já existe um rei no Deuteronômio? Ah, porque já havia a previsão de que o povo uma hora ia pedir um rei, né? Você pode dizer. Mas segundo os estudiosos, né, não é bem assim. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Eu já falei isso algumas vezes, é que existe uma história da redação dos livros bíblicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aí essa aula é para falar um pouquinho sobre isso, para entender a formação aí um pouquinho do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, vamos pensar uma coisa, que é o básico do básico
E eu já citei esse autor aqui, essa obra. Existe uma trilogia, né? São 3 livros. Essa trilogia se chama Tempo e Narrativa, de um autor chamado Paul Ricoeur. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? E aí ele discute o quê? A questão de que existe um tempo em que o fato acontece. Esse é um tempo. E existe a narrativa desse fato acontecido, vamos dizer assim, tá? E entre o tempo que o fato aconteceu e a sua narrativa, tá? Tem um espaço aqui, que muitas vezes é um espaço bastante grande. E segundo os estudiosos, esse espaço aí, com relação à história de Israel, ao texto da história de Israel, vamos dizer assim, é um espaço grande também, tá? E aí, então, vamos lá. Deuteronômio capítulo 17, então, que já é um texto para a gente ficar, né, com a pulga atrás da orelha, vai dizer o seguinte, Deuteronômio 17, versículo 14. Quando vocês entrarem, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, tá? É a versão que eu tenho aqui. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que nela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Isso aconteceu quando? Lá no início do primeiro livro do Samuel, não é isso? Quando o pessoal quer um rei. Ora, aqui, né, está sendo previsto que o povo ia pedir um rei, né? E aí ele diz assim, versículo 15, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor seu Deus escolher. Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Isso aqui é legal, que até hoje, para eleger os presidentes, né, das nações, né, a pessoa, seja homem, seja mulher, tem que ser nascido, né, tem que ser daquele país. Né? Você não pode eleger um presidente que não tenha nascido nesse país, tá? Então, essa lei aqui continua. E ele vai continuar dizendo que esse rei não pode multiplicar cavalos e aquela coisa toda, não deve tomar para si muitas mulheres, né? Que foi o que aconteceu lá no Salomão depois, tá? E também o seguinte, preste atenção, Deuteronômio 17, versículo 18. Também, quando esse rei se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei, versículo 19, terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Olha que interessante. O texto está dizendo que os sacerdotes levitas tinham, né, um livro, tá? Essa cópia deveria ser feita, versículo 18 do Deuteronômio 17, a partir do livro que estava lá com os sacerdotes levitas. Então, a partir disso, vamos começar a conversar, tá? Bom, quando os estudiosos alemães, que foram os alemães que começaram com essa pesquisa do Pentateuco, quando os estudiosos alemães, ali final do século XIX, não, final do século XVIII, eles começaram a pesquisar, que é a mesma pesquisa para os estudos de Homero, da Ilíada e a Odisseia. Eu descobri isso estudando, né, que havia nomes semelhantes. Quando eu fui olhar, eram
nomes que pertenciam a dois grupos, os estudos do Pentateuco e os estudos homéricos, tá? Da literatura grega, Ilíada e Odisseia. Então, eles começaram a pesquisar os textos do Pentateuco. A primeira pergunta que veio foi sobre a autoria. E aí foram lá para o final do Deuteronômio, onde é narrada a morte de Moisés, e aí vem a célebre pergunta: como Moisés, já que são os livros, 5 livros de Moisés, como Moisés iria escrever sobre a sua morte? Né? E já o início do empossamento do Josué, porque isso já está lá no livro do Deuteronômio, antes de começar o livro do Josué. Então, essa foi a primeira pergunta. E aí, dessa, vieram outras perguntas, tá? Em que foi se percebendo que o Pentateuco tinha escritas muito diferentes, sabe? Detalhes, coisas muito detalhadas, né? Que Moisés não escreveria aquilo, até porque não ia dar tempo. O cara tinha um povo, né, para governar. Lembra que o sogro dele chegou lá, né, o Jetro, ou o Reuel, que é a mesma pessoa, né, chegou lá e falou: Moisés, meu filho, não dá para você não, você precisa de 70, olha só, você precisa de 70 homens para te ajudar, então olha a carga. Então, ainda você colocar nos ombros do Moisés escrever todo o Pentateuco, né, por revelação divina, subiu lá no Horebe ou no Sinai, e Deus foi falando. Então, o que é que a gente pode chamar de uma teologia bíblica pé no chão? Vamos lá, né? Que é o estudo desses alemães que começam e depois vem toda uma escola em cima disso. E a escola que eu estudei na PUC também, sabe? Eu gosto dessa forma de estudar e de entender o Pentateuco, né? Bom, então o que pode ter acontecido, segundo os estudiosos, tá? Para que esses 5 livros fossem formados, tá? Estou tentando colocar numa linguagem bem fácil, né? Algo que é um pouco difícil de explicar, tá? Bom, grosso modo, o que a gente teria? A gente teria, primeiro, o que a gente chama de texto oral. O que é texto oral? Texto oral são as tradições, né, faladas que vão sendo passadas de geração em geração. Na cultura de Israel, isso aí é bastante tranquilo, porque eles tinham o Shabat. E o que era o Shabat? Shabat era o momento em que você, com a sua família ou com o seu grupo, né, você ia recontar, né, tudo aquilo, né, que você viveu com Deus, que o seu povo viveu com Deus, né? E isso aí era contado. Assim como aqui no Brasil, a gente tem as nossas lendas, né, o nosso folclore, que hoje em dia ninguém dá mais valor a isso. Hoje em dia as crianças e os adolescentes querem comemorar Dia das Bruxas, né? A gente está em outubro, aí querem comemorar isso. Mas ninguém mais sabe o que é Iara, o que é Saci Pererê, né? O que é Boitatá, o que é Curupira, ninguém sabe de mais nada. E a gente, né? A gente sabia isso tudo que estudava no colégio, as nossas lendas, as nossas histórias que foram sendo passadas. A nossa cultura, onde a gente tem mistura de lendas portuguesas, de lendas africanas, de lendas indígenas, e aí isso tudo misturado, lendas regionais, né, do Boto Rosa na Amazônia, né, Negrinho do Pastoreio lá no sul, isso tudo a gente sabia, né? Então,
Assim como a gente tem essa cultura arraigada em nós, o povo de Israel também tem as suas histórias, né, com Deus, mediadas pela divindade, pela questão teológica. E aí, então, a explicação é: existia um texto oral, tá? Que a gente vai chamar aí de tradições, tá? Existia também pequenos, né? Ou alguns, vamos dizer assim, textos escritos, tá? Que a gente vai chamar de ciclos narrativos. E aí a gente tem ciclos narrativos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, tá? E aí você também tem de Agar, tá? E aí, em cima desses ciclos narrativos, que poderiam ser escritos ou também poderiam ser orais, tem isso também, tá? Porque a gente está falando de história antiga. E quando a gente fala de história antiga, a gente não pode afirmar nada. A gente vai fazendo inferências, né? E vai tentando pensar como é que a coisa pode ter acontecido, tá? Então, você tem isso, ciclos narrativos dessas histórias, né? Mais carregadas de emoção. Por exemplo, o Gênesis 22, né? A entrega do Isaac. Isso é uma história carregada de emoção. Certamente isso é um ciclo narrativo. Tá? Isso faz parte do ciclo narrativo de Abraão. O fato de Abraão ter mentido, né? Que a Sara era sua irmã em vez de sua esposa, por 2 vezes. Depois o Isaac também mente. O Jacó também é um mentiroso. O sogro do Jacó, irmão da Rebeca, também, o Labão também é mentiroso, né? Então você vai tendo elementos semelhantes nessas histórias, tá? Só que ao mesmo tempo você tem um Deus que caminha com esses personagens nessas histórias, né? E daí a fé desse povo nesse Deus que caminha com os seus ancestrais, né? Com os seus antecedentes, com os seus patriarcas. Tá bom? Bom, isso é importante pensar. Outra coisa importante é pensar que, por exemplo, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 22, você tem a história de Josias, tá? Segundo livro dos Reis, vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Você tem o reinado de Josias, isso também está em segundo livro das Crônicas, capítulo 34. E lá no Josias, o que vai acontecer? O Josias vai sentir que precisa reformar o templo, vai falar com o pessoal lá, né, para chamar os pedreiros, os carpinteiros e tudo, e vai dizer para pegarem o dinheiro no cofre do templo. Quando eles vão pegar o dinheiro no cofre, o que eles acham lá no meio do dinheiro? O livro da lei. Segundo os estudiosos, esse livro da lei, tá? Pode ser, porque isso é hipotético, o Deuteronômio. Aí a gente tem duas teorias. Pode ser o Deuteronômio, o livro do Deuteronômio, do capítulo 12 até o capítulo 28, que é todo o código social do Deuteronômio, tá? Ou pode ser mais ampliado. O Deuteronômio capítulo 6, pode ser o Deuteronômio capítulo 12 até o 26, tá? Que é o código social do Deuteronômio. Ou ainda mais ampliado pode ser o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é lá o Shema, ouve Israel. Shema é o verbo ouvir, né, do hebraico.
Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Até o Deuteronômio capítulo 28, tá? Então pode ser um pedaço ou outro. Deuteronômio 12 a 26 ou Deuteronômio 6, versículo 4 até o Deuteronômio 28. Isso aí seria um Deuteronômio primitivo, vamos chamar assim, tá? Não o livro inteiro do Deuteronômio. Isso seria o que foi encontrado lá na época de Josias. Então, o que a gente tem então? Então, além de texto oral, na época do Josias já existe um texto escrito. E como na época de Josias, que é antes do cativeiro, antes do exílio, antes de ir para a Babilônia, na época do Josias existe um texto escrito, assim também podem existir outros textos escritos do Pentateuco, tá? Essa é uma coisa. Agora, e a totalidade do Pentateuco? E grande parte do Pentateuco? Em que momento isso foi escrito? Quando é que isso aconteceu? Segundo esse grupo, tá? E aí, claro, esse estudo vai sendo desenvolvido ao longo do século XIX, agora no século XX, tá? A escola alemã domina isso, mas a escola americana também, né? E aqui no Brasil, acho que a maioria também entende dessa forma, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ter o evento Exílio da Babilônia, em que você sabe, a gente já falou sobre isso, quem vai para a Babilônia são as cabeças pensantes de Israel. Os sacerdotes vão para a Babilônia, isso tá na pessoa do Ezequiel, tá? O Ezequiel capítulo 1, versículo 1, tá lá. Ele estava lá na Babilônia, tá? Lá no rio Quebar, tá lá ele, tá lá na Babilônia. Tanto que ele é levado em visões a Israel. O Ezequiel não está em Israel. O Ezequiel está na Babilônia. Assim como ele foi uma escola sacerdotal para a Babilônia, tá? O Daniel e os amigos estão representando o quê? Né? Uma outra escola de sábios que vai para a Babilônia, né? Eles vão aprender a língua dos caldeus, não é isso? Eles são sábios, assim como eles vai um monte de jovens e sábios para a Babilônia, tá? Bom, e aí então, o que se entende que possa ter acontecido para, né, nessa história da redação do Pentateuco? Que esses grupos foram para a Babilônia, tá? E assim como eles perderam o hebraico, e aí eles passam, né? Acontece, vamos dizer assim, o aramaico, que na verdade é o hebraico misturado com as línguas da Babilônia. Esse povo, né, vai se preocupar, né, com a seguinte coisa: a gente está aqui e se a gente não sentar para escrever a nossa história de fé, né, a nossa memória vai se perder. Porque a gente está na Babilônia, né? Lembra da carta do Jeremias? Jeremias capítulo 29? Se casem aí na Babilônia, plantem vinhas, tá? Tenham paz aí, porque a paz de vocês será a paz da cidade. Então, bom, a gente casa aqui, ainda que a gente case com mulheres, né, do nosso povo e não babilônicas, os nossos filhos vão ter contato aqui com a Babilônia. Então, olha, a gente pode perder. O que aconteceu com Daniel e com os 3 amigos? Assim que eles chegam na Babilônia, o nome deles é trocado. E trocar o nome é uma tentativa de apagar a história anterior. É isso. A troca do nome é exatamente isso. Então,
Daniel, esse El, né? É de Deus, né? Esse El é Deus. Então, vai passar a ser Beltesazar. Então, não tem nada a ver mais com Deus, o nome dele. Então, agora ele vai para outro nome, com outro significado completamente diferente. Não quero entrar aqui nessa questão, mas só para você entender, isso é um símbolo de que uma nova história agora, a história passada acabou, agora é uma nova história. Assim como o nome de Jacó foi trocado em Israel, tá? Para ele ser uma nova pessoa agora. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E aí, o que vai acontecer? Então, esse povo precisa escrever, sentar e escrever sua história. E o que se entende, se pensa? Que antes disso, deixa eu fazer esse parêntese, antes disso, sabe-se que o pessoal lá de cima, lá do norte, também tinha os seus registros, tá? A sua escola de profetas, lembra? Eliseu, Elias e Eliseu são profetas do norte. E havia uma escola de profetas, né? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, lá a viúva, né, que só tinha uma botija de azeite, ela vai até o Eliseu e vai dizer assim: o meu marido, né, morreu, o teu servo, o teu discípulo. Então, o marido dela era discípulo do Eliseu, o que mostra que havia uma escola de profetas lá em cima no norte. Quando a Assíria, lá em 723, ali, né, 722, antes disso, tá, 734 por aí, a Assíria já começou a querer fazer incursão lá na Samaria, invadir a Samaria. O que aconteceu? Essas escolas de profetas, tá, e outras cabeças pensantes lá de cima da Samaria fugiram para o sul, fugiram para Judá, tá? Isso aí é o que a gente entende que pode ter acontecido. Para que o documento do norte tenha sido preservado, só pode ter acontecido isso, tá? Então, os escritos lá de cima do norte, das escolas de profetas ou das escolas sacerdotais, vêm pro sul. Só pode ter sido nesse momento, eles fogem para o sul. E quando, tá? E esses documentos são preservados e os textos orais, né, as histórias, né, também são preservadas. Quando o Nabucodonosor invade Jerusalém, tá? E leva, tá, esse pessoal para a Babilônia, e você já sabe que eu já falei na aula anterior que não foi só essa incursão do Nabucodonosor, mas houve duas anteriores a essa também, tá? Então, quando essa gente vai para a Babilônia, para fazer a Babilônia crescer, por isso que é um pessoal pensante, né? Provavelmente, esse pessoal que tinha vindo do norte e agora está no sul, vai também para a Babilônia. Tá? Ou os documentos vão para a Babilônia, ou os discípulos vão para a Babilônia. Tá? Porque de 734, né, para 587 tem um tempo aí, gente aí já morreu, já tem novos discípulos, tudo bem. Lá na Babilônia, o que vai acontecer? Parece que 4 grupos principais vão se estabelecer para escrever os textos do Pentateuco, tá? E é aí que eu quero entrar para a gente já ir caminhando já pro final dessa aula. Bom, o que acontece? Um desses grupos seria o grupo sacerdotal, tá? Como os estudos são alemães, os primeiros estudos são alemães, a palavra sacerdote em alemão é Priest,
começa com P. Então, o que a gente vai chamar de conjunto de documentos sacerdotais ou fonte sacerdotal tem a letrinha P, tá? Então, o documento sacerdotal é o documento P. O que seria um texto sacerdotal? Todo o texto do Pentateuco em que você tem riqueza de detalhes sacerdotais. Por exemplo, aqueles textos do Levítico, em que você tem as 12 pedras da roupa do sacerdote, as franjas, né, os filactérios, tá? Olha, o óleo da unção tem que ser com não sei quanto de cássia, não sei quanto de mirra, não sei quanto de aloés e tal. Os pães da proposição e as medidas do tabernáculo, lá também no Êxodo, tá? Então, textos do Êxodo, textos do Levítico, tá? Textos em Números, que tem essa característica sacerdotal. Outra característica sacerdotal, textos extremamente organizados. Por exemplo, o Gênesis capítulo 1. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia Deus fez isso, no terceiro dia Deus fez isso, no quarto dia Deus fez isso, no sétimo dia Deus descansou, tá? O texto é extremamente organizado, então ele tem uma característica sacerdotal, tá? Bom, outro documento seria o documento deuteronômico. O que é um documento deuteronômico? Ora, qual é a base do Deuteronômio? A base do Deuteronômio é a questão da obediência. Se você obedecer, vai ser tudo bem contigo. Se você não obedecer, né, a voz do Senhor teu Deus e tal, você não vai se dar muito bem, não. Então, todo o texto, não só no Deuteronômio, tá? Mas em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, em que você teria essa característica da obediência abençoada, da desobediência amaldiçoada, faria parte desse grupo que escreveu, que a gente vai chamar de grupo deuteronomista, tá? E, na verdade, essa característica deuteronomista, ela ultrapassa o Deuteronômio, tá? Ela vai em Juízes, ela é muito forte em Juízes, tá? Ela vai nos livros de Samuel, ela vai no livro dos Reis, tá? Tanto que existe um grupo que não acredita no Pentateuco, mas acredita no Eneateuco, Enea de 9, tá? Que seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5. Josué, 6. Juízes, 7. Tá? Os 2 livros de Samuel, que fariam um 8 juntos, os 2 livros de Samuel juntos, e os 2 livros dos reis juntos, fariam um 9, tá? Então, tem um grupo que acredita no Eneateuco, tá? Na formação de tudo isso lá na Babilônia, tá? E tem um outro grupo que acredita no Hexateuco. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mais Josué, tá? Livro de Ruth não entra não, tá bom? No Eneateuco não. Então, vamos lá. Então, a gente falou do deuteronomista e do sacerdotal. Muito bem. Outro documento seria o que eles vão chamar de documento eloísta. O que é documento eloísta? Documento eloísta, que seria o E, tá? Ó, o sacerdotal seria o P, né? Por causa da palavra priest. O deuteronomista, né? Seria a letra D. O eloísta é a letra E. A fonte a fonte eloísta. Que seria o quê? Todos os textos
do Pentateuco, em que lá no original hebraico, Deus é chamado de Elohim, tá? Elohim. Assim como ele é chamado no Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, no princípio, Bará, criou. Deus, Elohim, Ha-Shamaim, os céus, Ve-et Ha-Aretz, tá? E a terra. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit Bará Elohim, tá? Ha-Shamai Ve-et Ha-Aretz. Então, no princípio criou Deus, no princípio criou Elohim, criou. Então, aí você vira para mim e fala assim: Alessandra, mas você acabou de dizer que Gênesis 1 é sacerdotal, né? Só que o que acontece? Na história da redação, esses grupos, tá, se intercomunicam, tá? Os escritos são intercambiáveis. Então, ao mesmo tempo que um texto é sacerdotal porque ele é extremamente organizado, ele é eloísta porque ele está chamando Deus de Elohim, tá? E segundo esses estudiosos, a maioria dos textos que vai chamar Deus de Elohim seriam textos advindos do pessoal do norte, tá? Lembra que eu falei? As escolas de profetas, as escolas de sacerdotes que vieram para o sul, tá? E parece que há uma preferência do norte de chamar Deus de Elohim, que é o Deus criador, o Deus que criou todas as coisas, que na nossa Bíblia em português é a palavra Deus, tá? Com letra maiúscula lá. Bom, então esse seria o documento eloísta, quando você vê lá no Pentateuco a palavra Deus em português. E o último documento, não é o último, porque não foi escrito por último, tá? Isso aí, segundo ele, está sendo escrito ao mesmo tempo, tá? Nesses anos aí do exílio da Babilônia. Seria o documento Javista, é o J, que vem de Javé, ou Jeová, ou Iavé, ou Ieoa, né? Que são os textos que no original hebraico tem lá o tetragrama, né? O Iod, Re, Vav, Re, que transliterando para a gente seria YHWH, que na nossa Bíblia em português é a palavra Senhor toda em maiúsculo. Então, abra sua Bíblia aí no Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Você sabe, e eu sei, que existem dois relatos da criação, não é isso? O primeiro, né, que não se sabe se veio primeiro mesmo, o do capítulo 1, vamos dizer assim, é esse relato totalmente organizado que vai chamar Deus de Deus o tempo todo, que é Elohim, né? Que é o documento eloísta. Aí, isso vem até o Gênesis capítulo 2, versículo 3, que diz assim, Gênesis 2, 3, e Deus, Elohim, abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador tinha feito. Gênesis 2, 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, ou seja, vai falar tudo de novo. Quando foram criados. Olha o que vai vir agora. Quando o Senhor Deus os criou. Senhor, todo em maiúsculo, é o Adonai, né? É o Iavé, é o tetragrama. Então, aqui, aí daqui para frente, você vai ver que vai vir assim,
Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Adonai Elohim, né? Por que eu tô falando Adonai? Porque já é costume, né? Eu não falo Yahvé, Yevá, Iová, Jeová, tá? Eu falo Adonai, que é a palavra para Senhor no hebraico, né? É como os judeus se referem quando aparece o tetragrama lá no original hebraico. Então, aqui no Gênesis 2:4 em diante, vai vir uma nova narrativa da criação, aí vai vir a criação do homem, da mulher, de uma forma mais detalhada, e Deus vai ser chamado de Senhor Deus. Vai vir o Adonai, o tetragrama, e vai vir Elohim. E qual é a explicação dos estudiosos? De que aqui você tem uma mesclagem do documento javista, tá? Com o documento eloísta, que eles vão chamar de jeovista, tá? Onde você junta os dois, que seria basicamente o que o norte escreveu sobre Deus, tá? A escola sacerdotal, né? A escola profética do norte, tá? E o sul, a Judá, né? Vai escrever sobre Deus, entendendo esse Deus como o Javé, né? O Jeová, o Adonai, tá? O Salvador, né? O Deus que luta por mim. Então, seria isso daí, tá? Então, são grupos que estão... basicamente, esses quatro grupos estão na Babilônia, tá? E estão escrevendo para não perder a sua fé, a sua história e a sua memória. Isso é muito bonito, tá? Isso é mais bonito do que você atribuir um conjunto de 5 livros a um único homem chamado Moisés, tá? É você pensar na história de um povo, a fé de um povo, a fé compartilhada, né? Então pensa assim, vamos lembrar, gente, de quando Deus falou com Moisés no monte. Menino, o monte fumegava e aquela coisa toda, né, e tal. Mas era o Sinai. Ué, vocês chamam de Sinai? Não, a gente chama de Horebe. Então você tem as tradições, Sinai, Horebe. O sogro de Moisés, o Reuel. Não, a gente chamava de Jetro. Você tem... Isso mostra o quê? Que você tem grupos diferentes escrevendo, que você tem tradições diferentes. O nome de pessoas, nome de lugar. E também quando você tem o seguinte, textos que se repetem, tá? Textos do Êxodo que repetem no Deuteronômio. Uma outra coisa para você pensar. A criação, Torre de Babel, né? Babel é Babilônia, não é isso? Então, ali Gênesis 1 até o Gênesis 11, aquilo ali é muito influenciado pelas culturas da Babilônia, tá? Os textos da criação, se você for estudar os textos da criação mesopotâmicos, você vai ver que tem elementos, Arca de Noé, tá? Então você vai ver que tem o Nimrod lá, tá? Então você vai ver que tem elementos ali no Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 que são elementos da Babilônia. Ou seja, há uma influência, tá? A gente já teve uma aula sobre isso de literatura, né? Como é que a Babilônia está influenciando na escritura do Pentateuco também, tá? Então, essa aula foi para a gente pensar isso, tá? Para você ir pesquisar mais coisas e para você, agora, quando você estiver lendo o Pentateuco, você pensar nessas questões, tá bom? É claro que a história da redação do Pentateuco é muito mais complexa do que isso que eu vim trazendo, tá? Existe uma obra historiográfica que vai acontecer, tá? Ali no Gênesis, tá? Então, e outra coisa, esse pessoal que se reúne para escrever no exílio da Babilônia,
o Pentateuco não vai ser fechado aí não, tá? Nesses 70 anos ou aproximadamente 70 anos. Na verdade, segundo os estudiosos, o Pentateuco só vai ser fechado depois, lá pelo século V, tá bom? Então, ó, eles voltam do exílio, tá? Tem a restauração do culto lá pelo Esdras, não é isso? Tem a restauração dos muros lá pelo Neemias. E aí, depois dessa restauração do culto em Jerusalém, tá? O novo templo levantado, né? Lembra, a lei vai ser lida lá no Neemias capítulo 8, o povo vai chorar, aquela história toda, a alegria do Senhor é a nossa força, não chora não, e tal, vamos comer, vamos beber, vamos enviar porções para quem não tem, não é isso? Então ali a lei é lida. Que lei é lida? O que está pronto, o que já está escrito na época de Esdras e de Neemias. Então, ali já tem coisa, bastante coisa escrita, porque eles já retornaram, tá? E aí, vão continuar, tá? E vai vir um elemento que a gente chama de redator final, que na verdade não é uma pessoa, mas também é um grupo de pessoas que vai harmonizar os textos do Pentateuco, que vai arrumar direitinho, né? E segundo essa cronologia aí, essa arrumação aí, só vai fechar ali já quase no século V, tá bom? Então, depois do retorno, né, que aí o povo também se organiza para arrumar isso tudo, tá? Então, eu espero que isso aí tenha, né, tenha esclarecido nessa aula aí de um pouco menos de 1 hora, para que você possa ler o Pentateuco aí já pensando nessas questões, tá bom? Que Deus te abençoe, tá? Eu vou colocar também na descrição do vídeo, né, alguns 2 livros aí que são importantes para estudar isso. Um é esse aqui, tá? Que é da escola alemã, tá? Do Erich Zenger, é um dos escritores aqui, dos organizadores. Introdução ao Antigo Testamento, que é da Loyola. E um outro livro que é bem interessante é esse livro aqui, ó, do Thomas Homer, a chamada História Deuteronomista, tá? Ele tem um capítulo muito legal que eu trabalhei na PUC, que ele vai falar só sobre Deuteronômio capítulo 12, tá? Quando vai dizer qual seria o lugar que o povo deveria adorar a Deus. E aí, só ali no Deuteronômio 12, você tem 3 momentos diferentes, tá? Para o povo, que momento é esse, que povo é esse? Um dos momentos é o pré-exílio, o outro momento seria escrito no pré-exílio, um outro momento seria escrito no exílio, que é quando Deus vai dizer, se você estiver longe de Jerusalém, você pode adorar ali, não tem problema não, né? Você vai adorar ali onde você estiver. Então, ou seja, tá longe de Jerusalém, tá no exílio. E tem um outro momento que seria o retorno, tá? O pós-exílio. O lugar que o Senhor escolher é ali que vocês vão adorar. Então, esse livro do Thomas Homer é muito legal, falando dessa chamada história deuteronomista, que, como eu falei, vai percorrer não só o Deuteronômio, não só o Pentateuco, mas vai percorrer outros livros do Antigo Testamento também. Só que isso aí é outra história, né? Fica para nossa próxima aula, que vai ser a aula sobre os livros históricos, tá bom? Deus te abençoe e que você possa aí ter o maior prazer de estudar o Pentateuco, de ler as genealogias, de ler lá todos os detalhes sacerdotais, tá? E brincar um pouco com o texto também, né? Procura aí onde é que está Senhor, né? Todo em maiúsculo. E aí você já sabe que esse texto é javista. E onde tiver Deus, o texto é eloísta. Quando tiver os dois, o texto é jeovista, né? Ou seja, uma mistura do javista e do eloísta. Quando o texto for extremamente organizado, é um texto sacerdotal, ou quando tiver elementos sacerdotais nítidos, né? O texto das ofertas, tudo isso. E
Quando o texto falar de obediência e desobediência, já sabe que tem a mãozinha ali do deuteronomista. Tá bom? Então, fique com Deus, um beijo no teu coração e que essa aula aí tenha esclarecido mais um pouco para você. Tá bom? Tchauzinho.